Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, para aprendermos sobre a palavra, buscarmos, um pouco da presença de Deus. Vamos aguardar aqui chegar os irmãos, para nós estarmos em oração nesse momento. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito. Boa noite, Laura, Deus te abençoe, graça e paz. Bom podermos estarmos juntos, nesse momento, adorando, falando um pouquinho do amor de Jesus, aprendendo um pouquinho, colocando a nossa vida em oração, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Então é muito bom nós estarmos juntos, aproveitando tudo que o Senhor tem para nós. Amém? Oi, Cris, que bom que você chegou. Pedro Santos, boa noite, meu amigo, meu irmão. É bom estarmos juntos, orando, buscando a Deus, Isso é o que nós temos de mais precioso. Quem mais que está aqui na live conosco hoje? Quem mais que está junto aqui, que está presente? Deixa eu ver aqui. Quem é que vai tirar esse momento aí para adorarmos juntos? Adorarmos juntos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eterna, Ela é a verdade. A palavra do Senhor é muita verdade. Tudo que está escrito aqui é muito verdadeiro. Graça e paz, Michael, discípulo querido. Então vão sendo bem-vindos aí. Eu quero deixar uma palavra hoje aqui para o nosso coração. Assim, na mesma medida que a gente tem ministrado, é a mesma medida que a gente também tem recebido. Então vale a pena, Esses dias uma pessoa me perguntou assim: mas você é pastor, mas você tem empresa, Por que você tem empresa, Você não só pastoreia e tal. Eu disse: a gente tem uma empresa assim, a gente tem empresa porque a gente coloca em prática aquilo que a gente ensina e Deus abençoa, Deus quis me dar e eu quero receber, amém? E é assim para cada um. Colocar as coisas de Deus em prática é um pouco difícil, requer um pouco de sacrifício e, não é fácil. E por isso Deus, Ele, na sua totalidade, Ele tem a misericórdia, o amor, Ele tem a longanimidade, a longanimidade é algo muito poderoso, porque a longanimidade é você esperar alguém a chegar naquele entendimento, E Deus, Ele espera a gente há anos, para que a gente chegue ali naquele nível de ser uma pessoa realmente espiritual. Então o segredo para nós vivermos uma vida aprofundada no Espírito é nós termos a prioridade de discípulos, ter a prioridade de discípulos. O tema da nossa noite hoje é prioridade de discipulado. Amém? A prioridade do discipulado. Qual é a prioridade do discipulado? Para que serve o discipulado? Jesus discipulou os seus discípulos, Isso é muito maravilhoso, acerca do ensinamento que o Senhor dá a cada um de nós. Amém? Então você que está aqui comigo, você abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 8, versículo 18.
Amém? Na igreja a gente diz assim, glória a Deus. Dona Alzeni, seja bem-vinda, sempre está conosco em oração. Júlio César, querido, estamos juntos, caminhando, buscando a presença de Deus. Sabe, a palavra de Deus ela é como uma semente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso receber uma semente dessa no meu coração. Se uma dessas sementes entra no meu coração, né, aí então ela vai poder crescer em mim e dar frutos no seu tempo. Então é muito interessante que eu, entenda o que nós vamos falar hoje aqui sobre o reino, a prioridade do discipulado, né? Cara, essa é a parte emergencial de alguém que quer ser discípulo de Cristo, de alguém que quer servir a Deus, de alguém que quer caminhar com Jesus. Essa é a parte do primeiro passo, é a primeira decisão, é a tomada de decisão. Então diga assim, a prioridade do discipulado. Vamos ler juntos. Mateus 8, 18. Está escrito assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, tinha uma grande multidão ali, ele ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba, uma pessoa, né, um estudioso, disse assim: Mestre, onde quer que você for, eu também te seguirei. Olha que palavra forte, porque a gente vai meditar sobre isso. No versículo 20 ele diz assim, Jesus responde, né? Jesus responde assim: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. No 21, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Jesus disse assim: segue-me, deixa que os mortos, né, sepultem os mortos. Palavra bem dura, uma palavra bem forte, para que eu entenda qual é a prioridade do discipulado. Quem falou essa palavra foi o próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que entender algumas coisas acerca do reino espiritual. Para mim ser discipulado, eu preciso ter uma prioridade. Qual é a prioridade? Prioridade é se encaixar aqui nesses versículos, que no caso aqui são 5 versículos, né? Jesus ele estava primeiro perto de uma multidão. E pelo fato dele estar perto de uma multidão, ele ordenou que passassem para o outro lado. Então Jesus ele não está muito preocupado em ter uma multidão. Claro que Jesus quer salvar a todos, quer salvar uma grande multidão, quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas o propósito dele é justamente mostrar que existe um discipulado, que existe uma maneira de se caminhar, que quando você pensa que caminhando assim está perdendo, na realidade você está ganhando no mundo espiritual. O que Jesus estava falando aqui? Jesus, quando ele nos chama para o reino dele, ele não está nos chamando para dizer que vai melhorar a nossa vida. Jesus está nos chamando para que a gente realmente entenda qual é o verdadeiro propósito de Deus na vida de cada um de nós. Então eu quero caminhar com Cristo, vou melhorar um pouco minha vida, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não, a prioridade não é ir para Cristo para que as coisas melhorem. Na realidade é ir para Cristo para que
eu entenda qual é realmente o verdadeiro propósito que Deus tem na minha vida. Sabe, muitas vezes nós estamos procurando coisas, correndo atrás de coisas que nós não vamos conseguir chegar nem na metade dessas coisas. E se nós colocarmos à disposição do Senhor Jesus, com certeza a gente pode chegar num lugar muito maior do que aquilo que a gente tanto queria. A gente vai entender, já a gente vai começar a entender isso aqui. A prioridade para um discipulado é eu estar disposto a colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, independente se está acontecendo como eu quero, como eu estou gostando, como eu acho bom. Mas que eu coloque Jesus em primeiro lugar, independente de qualquer situação. A gente vai para Jesus para que a gente possa, conhecê-lo e prosseguir em conhecer. E não ir para Jesus para que as coisas melhorem. Para as coisas melhorarem, basta a gente trabalhar, ser pessoa honesta, fazer um trabalho digno, que Deus abençoa. Mas o Jesus, ele está falando aqui nessa noite conosco um pouco mais profundo do que simplesmente vencer na vida. Ele está falando aqui sobre vencer no céu, vencer eternamente. E aí um escriba, um homem muito, estudioso, um homem que buscava com inteligência os costumes da época, ele chama Jesus e disse assim: mestre, aonde quer que você for, eu te seguirei. Jesus, ele diz assim para essa pessoa, para esse homem estudioso, ele disse: olha, as raposas têm covis e as aves do céu, elas têm ninho. Escuta, eles têm onde morar, eles têm onde repousar, mas o Filho do Homem não tem onde repousar nem a cabeça. Ou seja, se você quer mesmo me seguir, você não vai poder me seguir pelos seus planos, pelaquilo que você vai conquistar, pelaquilo que vai melhorar em sua vida. O propósito de me seguir, Jesus estava falando, era que você, entregue totalmente a sua vida para os cuidados de Cristo Jesus. É que você confie que aquilo que Jesus tem para nossas vidas é muito melhor do que tudo aquilo que a gente planeja, que tudo aquilo que até que a gente já conquistou. O que Jesus tem é sempre muito maior. E Jesus, ele não faz promessas. Assim como, como está dizendo assim, eu quero te seguir. Jesus disse: olha, você tem certeza que você quer me seguir? Porque eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Ou seja, eu não tenho... o meu ministério não é financeiramente para abençoar todo mundo. Claro que quem busca a Deus é muito abençoado, mas Jesus está querendo dizer aqui que além disso nós temos que ter uma prioridade, ou seja, saber o que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, ou nossos sonhos, ou as nossas vontades, ou aquilo que a gente almeja alcançar. Jesus coloca o exemplo aqui de mais uma pessoa, outro de seus discípulos. É interessante que a palavra diz aqui, outro de seus discípulos lhe disse. Ou seja, essa pessoa aqui que estava falando com Jesus sobre estar com ele, estar seguindo ele, era discípulo dele, E para ser discípulo você tem que ter algumas prioridades. E ele diz assim, Senhor, permita-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Jesus, imagine, de repente agora, uma pessoa muito querida, familiar, morre. Você fala assim: Jesus, eu vou sepultar o meu pai e depois eu volto para poder te seguir. A resposta de Jesus foi simples, mas uma resposta muito poderosa acerca do discipulado. Ele disse assim, segue-me, deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus fala isso não é porque, ele não gostava do pai do rapaz, do seu discípulo,
não é porque Jesus não é amoroso, não é porque Jesus não gosta de ser bondoso, não. Jesus estava ensinando aqui acerca de prioridade para os discípulos, sabe? Jesus estava querendo mostrar aqui o que é mais importante, né? Que é preciso que eu seja um discípulo em vida, que eu honre as pessoas em vida, né? Mas que eu não queira honrar as pessoas depois que elas morrem. Jesus estava dizendo, olha, segue-me e deixa que os mortos enterrem os mortos. As pessoas que, sabe, são consideradas mortas aqui para sepultar os mortos, são as pessoas que ainda não entenderam que o reino espiritual, ele é mais importante, ele é prioridade, ele deve ser decidido com uma determinação de que ele é mais real do que a própria existência da nossa vida no campo material. Aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, versículo 23, Jesus dizia assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que palavra, sabe, extraordinária. Sabe, nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes nós estamos querendo viver aqui na Terra como se a gente nunca fosse morrer. E a realidade é que chegará também a nossa vez, chegará também a nossa hora, e nós precisamos estar com o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Para que, sabe, a gente possa, morrendo com Ele, ressuscitar também com Ele. Olha essa palavra aqui do versículo 22, Jesus estava dizendo, imagina, Jesus estava fazendo uma ministração, o próprio Messias dizia, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser caminhar realmente comigo, tem que negar a si mesmo, a primeira coisa é negar a si mesmo. Olha, negar a si mesmo não é algo fácil, não é algo fácil, mas é algo que te leva para bem perto de Jesus, é uma prioridade que deve ser tomada. E ele disse assim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo aqui que quando você nega a si mesmo e toma a sua cruz, você está dizendo assim, Senhor, eu estou disposto a não viver mais a minha vontade, e vou carregar essa cruz como um ato simbólico, como um ato de uma decisão que eu tomei, que eu estou disposto a ir até a morte com essa decisão. Imagina alguém carregar a sua própria cruz até a morte. Como é que é isso? Trazendo para o tempo de hoje, para o momento de agora, é como se nós nos colocássemos como Jesus se colocou para com as pessoas. Sabe, muitas vezes a gente vê que as pessoas ainda se magoam bastante, se entristecem bastante, veem muitos defeitos em todo mundo, reclamam bastante. E o Senhor está dizendo, se você quer ser um discípulo, você tem que morrer. Sabe? Me trataram mal, você tem que relevar, você tem que perdoar, você tem que morrer, ou seja, você tem que pegar a sua cruz e carregar a sua cruz, sabe? Literalmente, você tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo. Então, o evangelho, o discipulado, a prioridade do discípulo não é pregar para as pessoas. A gente vem aqui ministrar a nossa própria vida, que a gente tem discípulos, a gente tem ensinado os discípulos, eles têm nos acompanhado. Mas o propósito maior meu não é pregar o Evangelho. O propósito é viver o Evangelho, sabe? Morrer, pegar minha cruz diariamente, as minhas lutas, os meus problemas, as minhas batalhas e não querer que ninguém resolva.
mas me colocar ali à disposição e lutar por aquilo. Estou com um problema, estou passando pela situação e vou lutar, sabe? Vou pegar essa cruz. Não, se é isso que está acontecendo, se é isso que, sabe, acontece na minha vida, eu vou lutar contra isso, eu vou guerrear contra isso, eu vou me negar a mim mesmo, vou tomar a decisão, eu queria fazer isso, eu fiquei muito chateado com a pessoa, mas não vou revidar, porque eu já neguei a mim mesmo. Jesus, ele não revida quando ele é cuspido, Jesus, ele não revida quando ele recebe uma coroa de espinho. Então Jesus nega-se a si mesmo, sabe? Jesus não foi ali naquele lugar para ter razão e nem para ser razão. Esses dias eu ministrei uma palavra que fala assim, não pelos direitos, mas pelos deveres. Sabe, muitas vezes nós temos procurado os nossos direitos e temos acabado, né, e a gente acaba esquecendo os nossos deveres. Só que os direitos, eles só vêm quando os deveres são cumpridos. Ou seja, se você quer colher algo, é necessário plantar uma semente para que isso aconteça. Então, sabe, para que eu entenda, eu preciso negar-se, sabe, a si mesmo. Eu preciso tirar, sabe, todas as vezes que eu vejo, às vezes tem pessoas que autoanalisam situações, e todas as vezes que nós, seres humanos, vamos analisar alguma situação, a gente quer sempre puxar para o nosso lado. E isso aí é prejuízo espiritual. Nós temos que ser sinceros. Se acontecer um problema, se acontecer uma discussão, nós temos que ser sinceros conosco, sabe, com nós mesmos e também com a pessoa ao qual tivemos o problema. Sabe, porque se nós tivermos essa humildade de olhar, talvez nós vamos entender que nós precisamos mudar em algumas coisas também, que nós precisamos mudar em algumas decisões de nossas vidas. Amém? Então Jesus fez isso. E aqui no 24 ele fala assim, olha só que palavra poderosa. Ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida. Você já tentou salvar a sua vida? Você já tentou levar uma vantagem? Você já tentou fazer coisas para que acontecesse do jeito que você quer? Isso é a parte mais perigosa do Evangelho. Sabe, eu vejo pessoas que, sabe, às vezes tem uma palavra profética na sua vida, olha, Deus vai te prosperar, e aí ela pega com toda a força essa palavra, diz, Deus vai me prosperar, eu recebi uma palavra profética, Deus vai me prosperar. E nessa mesma Bíblia, às vezes tem uma passagem que diz assim, olha, você tem que morrer, você tem que, sabe, você não pode ir por aí, você não pode fazer assim, você tem que mudar a sua rota. E aí essa parte a pessoa acaba não aceitando, ou seja, a pessoa ela aceita só a parte que te faz pensar que está se salvando, que faz pensar que está dando certo. Essa parte é boa. Nós não podemos viver só pela parte que nós achamos boa da Bíblia, nós precisamos viver pelo todo. Assim como eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir, eu também preciso crer que eu preciso morrer, que eu preciso honrar meus pais, a minha mãe, que eu preciso ser fiel e honrar a minha esposa, que eu preciso respeitá-la, que eu preciso amá-la como Jesus amou a igreja, e a esposa ser submissa ao Senhor, seu esposo, sabe, ser ali uma pessoa que não trata ele mal, que também não é tratada mal. Então, se nós pegarmos o todo da palavra, nós teremos o que? Morrido, porque eu vou aceitar também mudar, eu vou aceitar também ser transformado. Eu não vou querer simplesmente a transformação das pessoas apenas, mas eu também vou querer mudança para a minha vida. E é isso que muitas vezes está faltando, né? E ele diz aqui na palavra, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Quanto mais eu quero, sabe, que as coisas aconteçam para mim, que eu tenha vantagem em algumas coisas, que as coisas melhorem, tudo que eu faço só para o meu bem, só para me salvar, sem pensar nos outros, o que acontece, né? Eu acabo que, olha aí no 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso é muito forte, amém? Imagina você tendo que, sabe, passar por algumas humilhações, tendo que escutar algumas coisas que te magoam, mas relevar, perdoar,
né? Não querer só que as coisas sejam do seu jeito, mas realmente buscar na Bíblia Sagrada a vontade de Deus para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu lar, né? A Bíblia diz aqui no 25: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Como é que o homem ganha? O homem sempre quer ter a vantagem, ele pode ter conquistas, de repente ter conquistado várias coisas, mas de repente pode ter perdido a sua alma, sabe, ter destruído a sua família. Então nós precisamos entender uma coisa sobre tomar a nossa cruz e seguir. Quando você diz assim: Senhor, eu vou tomar minha cruz, eu vou fazer o que o Senhor está me orientando, eu vou fazer o que o Senhor está me direcionando, você está dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a viver assim. Eu estou disposto a não viver a minha vontade, mas estou disposto a viver a tua vontade, Senhor. Eu assumo pegar a minha cruz aqui e te seguir em direção à morte, sabe? Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, sabe? Essa é a chamada principal. Quem está disposto a morrer pelo Evangelho vai encontrar uma vida verdadeira e vai ser altamente abençoado, sabe? Eu estou disposto a ir caminhando, eu estou disposto a passar por lutas e não saltar a presença de Deus. Está dando tudo errado para mim, mas eu estou disposto a prosseguir, eu estou disposto a caminhar. Sabe, que eu não queira só que tudo dê certo, porque quando eu quero que tudo só dê certo para mim, acaba que tudo só dá errado. Mas quando eu entendo que eu preciso morrer para que Jesus possa fazer a obra dele sobre a minha vida, eu encontro uma vida verdadeira, uma vida extraordinária. Amém, queridos? Então, o que adianta a gente ganhar tudo? Dissimular, fazer do nosso jeito, conquistar muitas coisas, mas perder a família, perder o amor, perder o carinho, né? E o que a gente vai dar em troca para recuperar a salvação? Não existe. Então, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, né? Quando a gente se envergonha de fazer a vontade de Deus, não vou fazer a vontade de Deus, não, eu fui humilhado, não aceito mesmo. Sabe, tem gente que diz assim: eu vou dar na tua cara, eu vou bater, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou lá quebrar o pau, né? E às vezes tem pessoas que fazem só a sua vontade e ainda não arriscaram fazer a vontade de Deus, não se colocaram à disposição de perder algumas coisas para realmente ganhar a vida que é verdadeira, a vida que é do Senhor, sabe? Se alguém se envergonhar de fazer a vontade de Deus, Jesus também, quando estiver na sua glória diante dos seus anjos, também vai acabar se envergonhando da gente. Ele vai dizer: eu não conheço vocês, porque lá embaixo vocês tomavam as decisões só do jeito de vocês, nunca tomavam a decisão com obediência à palavra, mas uma decisão que sempre estava disposta a ter algum benefício, a ganhar alguma coisa. E Jesus disse assim: olha, eu garanto-lhes que alguns aqui que se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Olha que palavra linda. Sabe, Deus, quando vê alguém que entrega realmente a sua vida, toma a sua cruz, começa a segui-lo, sabe, Jesus se coloca numa disposição de dizer assim: olha, tu não vai morrer antes de cumprir um propósito extraordinário em sua vida, porque você decidiu morrer. Quando você decide morrer, Jesus, sabe, diz: agora que você decidiu morrer, você não vai morrer enquanto não se cumprir o meu propósito sobre a tua vida. Então isso é extraordinário, é a prioridade do discipulado. Você pode colocar isso como tema de hoje. Dê prioridade ao discipulado, esteja disposto a ser ensinado, esteja disposto a se submeter ao ensinamento da palavra. Não tome decisões para se levar vantagem, não queira sair de uma discussão como quem ganhou porque fez o que era certo, ou porque falou as melhores coisas, porque soube dar as melhores respostas. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é que, sabe, quando a gente chega num ambiente e a gente faz com que o amor de Deus seja exalado naquele lugar, isso, sabe, impressiona a Deus. O
porque Deus vai dizer assim, é segundo o meu coração, sabe, é uma presença sobre a vida dessa pessoa. Tanto é que foi assim na vida de Davi. Por que Davi foi o segundo coração de Deus? Né? Davi teve a oportunidade de matar Saul e assim não fez. Seria uma vitória extraordinária para ele. Mas ele disse o quê? Não posso matar alguém que Deus ungiu. Amém, queridos? Então que você possa viver não aquilo que vai dar certo para você, mas que você esteja disposto a buscar a Deus e a sua palavra e seu caminho até que isso tenha que dar errado. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí onde você está? Um glória a Deus maravilhoso dizendo, meu Deus, é verdade. Sabe, quando eu tento só levar a vantagem, quando eu tento só ganhar, eu acabo perdendo. Mas quando eu aceito perder por amor à palavra de Deus, eu começo a aprender a ganhar. Amém? Louvado seja Deus por toda o seu evangelho, né? Toda a sua maravilhosa graça, toda a sua perfeição. Amém? Então que a gente busque a prioridade no discipulado, que a gente aceite ser discipulado, que a gente procure uma liderança para nos discipular. Sabe, quando você estiver sendo discipulado por alguém, sabe, você pode questionar, mas na palavra, sabe, não tenta questionar para tirar alguma vantagem. Usa a palavra para questionamentos. Amém? E quando você procurar um discipulador, procure alguém que é idôneo, alguém que, sabe, tem um casamento de excelência, alguém que tem uma vida com Deus realmente, para que essa pessoa possa falar em sua vida e te orientar sobre muitas coisas acerca do reino de Deus. Não procure qualquer pessoa para falar em sua vida. Ore a Deus, peça que Deus te mostre e também olhe para a vida da pessoa. Veja se o testemunho dessa pessoa já é um bom testemunho para que possa ensinar você coisas de Deus. Uma coisa com relação ao conhecimento, o conhecimento ele é adquirido, mas se ele não for colocado em prática, Jesus diz que o verbo ele precisa se fazer carne. Se o conhecimento não é colocado em prática, ele vira apenas o verbo, e o verbo tem que se fazer carne. Sabe, eu ouvi uma palavra da parte de Deus aqui, muito tremenda, que está no livro de Timóteo. Esses dias a gente tem estudado, né, e a Cris tem compartilhado, né, os estudos de Timóteo no nosso grupo da igreja. Quem estiver assistindo aqui, quiser participar do grupo da igreja, ali a gente está orando um pelos outros, ali a gente está passando estudos, ensinamentos. Quem tiver, sabe, quiser participar do grupo, que ainda não está, é só me procurar ali no privado, que a gente também vai falar sobre isso. Sobre o conhecimento que a gente está dizendo, tem gente que tem muito conhecimento sobre Deus, sim ou não? Eu gosto de ouvir a voz de vocês, gosto que vocês compartilhem comigo, gosto que vocês, sabem, dê glória a Deus, que vocês entendam a palavra que está sendo ministrada. Então, assim, isso é muito, muito poderoso, muito extraordinário. Amém? Então, participe desse mistério. Né? Então, com relação ao que eu estava falando do conhecimento, eu li uma passagem no livro de Timóteo que diz bem assim: há pessoas que pensam ter alcançado um conhecimento de Deus, olha só, mas é um conhecimento não verdadeiro, porque essas pessoas acabaram se afastando da vontade de Deus. Isso é forte. Tem gente que diz assim: eu conheço Deus, eu tenho experiências com Deus, eu sei que Deus é assim, que Deus é assim, que Deus faz assim. E eu vejo pessoas na igreja que não merecem, outras também que não sei o quê. A pessoa sabe tudo sobre ter conhecimento, conhece os versículos da Bíblia, conhece algumas passagens, só que pelo fato desse conhecimento não ser genuíno em cima daquilo que Deus está fazendo, a pessoa, por esse conhecimento, ela acaba se afastando das coisas de Deus, da presença de Deus, do reino de Deus. Né? Então é muito forte isso.
Não pense que o conhecimento é fundamental. O conhecimento é muito bom, mas tem que ser o genuíno, da palavra. Por quê? Porque se a pessoa conhece muitas coisas de Deus, mas não tem um bom testemunho, não coloca em prática todo o seu conhecimento, esse conhecimento não é de Deus. Esse conhecimento é o conhecimento do orgulho, é um conhecimento da leitura apenas, é um conhecimento humano. O conhecimento de Deus não te afasta do reino de Deus. O conhecimento de Deus te deixa cada vez mais próximo das coisas de Deus. Sabe? Então receba essa palavra no teu coração. Se for para você conhecer muito, conheça, mas sem sair dos princípios de Deus. Amém? Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Vamos. Se você quiser ir colocando o nome aqui das pessoas, a gente vai orando. Pelas pessoas que estão doentes, que precisam da nossa oração, pelos familiares, sabe? Nós estamos, buscando guardar as pessoas em oração, orar um pelos outros, porque nós sabemos o quanto isso é importante para a vida de cada um de nós. Amém? Que teu conhecimento não te leve para longe de Deus. Aí então saberemos que será um conhecimento genuíno. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento especial, um momento maravilhoso de estarmos, Pai, diante da Tua Palavra, recebendo o Teu ensinamento, recebendo essas palavras que mudam as nossas atitudes, que transformam a nossa vida, também que nos levam, sabe, a um sobrenatural. Nós estamos orando aqui pela vida do Senhor Lúcio, é um grande amigo, é um pai de um discípulo, nossa amizade é uma amizade de muitos anos. Que o Senhor continue guardando e protegendo a vida dele, sabe, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos aqui também pela família do Michael, pela família, por toda a família dele, pela família inteira, sabe, que o Senhor abrace, que o Senhor guarde e que o Senhor proteja sempre a família do discípulo e líder Michael Mendes dos Santos. Pai, nós oramos também aqui, sabe, mais um pedido pelo seu Lúcio, do seu filho Peterson, sabe, também que abençoe o seu filho George, que dê saúde naquela casa, que derrame o teu amor e nos livre de qualquer cilada que o inimigo, sabe, tentou colocar sobre nossas vidas, Pai. Eu oro pela minha casa, eu oro pela minha vida, me guarda, Senhor, guarda a minha casa, a minha família, e nos ajuda para que a gente continue, sabe, fazendo essa linda obra de Deus. Oramos aqui também pelo pai, sabe, da irmã da Josiane, pai da irmã Josiane. A irmã Josiane, nós oramos pelo seu pai, amém? Que o Senhor visite ele naquele lugar, que o Senhor visite, sabe, naquele momento onde ele mais precisa. Sabe, nós confiamos, Pai, que o Senhor está conosco, está nos guardando, está, Pai, abençoando a nossa vida. Amém? Nós abençoamos por todas as famílias que precisam de Ti, sabe, Pai, nesse momento. Abençoamos também aqui, Pai, a vida da Jéssica. Irmãos, nesse momento, as pessoas que nós estamos falando, os nomes aqui, abençoando, o Senhor está visitando. Amém, queridos? A oração tem muito em seus efeitos. Ela, sabe, a oração é algo poderoso. Sabe, nós oramos aqui pela irmã Jéssica, pela irmã Janaína, pelo Laércio, sabe, pela Mariana e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, rendemos graças nesse momento. Sabe, estamos tocando as vidas aqui através da unção, da oração. Pai, visita a dona Nilda nesse momento, guarda ela, guarda os pais dela. Sabe, lá na casa dela agora, de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que o Pai é santo e que o Senhor tem, sabe, guardado a nossa vida. Sabe, a filha do Evandro, sabe, a Maria Eduarda, Pai, toca agora, em nome de Jesus, Pai, na filha do Evandro, desse nosso amigo, sabe, companheiro, visita a filha dele naquele lugar, Pai, e derrama tudo o que ela precisa para sair de lá curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos pelo meu irmão Valdozi Júnior, sabe, nós fizemos uma oração muito linda, eu e ele, o Senhor tocou ele tremendamente,
ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo, mas a nossa irmã aqui está pedindo que a gente ore mais uma vez, então nós oramos pelo pedido dela, Pai. Abençoa, Pai, sempre o teu filho, sabe, com essa cura de 100%, como o Senhor fez naquele dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. O Senhor é muito maravilhoso, sabe, o Senhor é muito bom. Vamos orar aqui também, o Ellison está pedindo aqui, né, a avó do filho dele, né? Pai, abençoa a avó do filho do Ellison, sabe, visita, né, ama com saúde, abraça essa causa, sabe, toca, sabe, onde essa pessoa mais precisa. Nós confiamos tremendamente, Pai, na Tua Palavra, confiamos tremendamente naquilo que está escrito aqui ao nosso favor, e aqui nós declaramos, Pai, cura sobre esses nomes que nós falamos, Pai, sobre esses nomes que nós falamos. Nós declaramos cura sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida, sabe, da minha mãe, da minha sobrinha, da minha filha, sobre a vida dos nossos discípulos, todos os discípulos do Ministério Tabernáculo do Senhor. Nós, como os pastores naquele lugar, nós consagramos a vida de vocês com o sangue do Cordeiro, com o óleo da unção, com a presença sobrenatural do Rei Jesus. Sejam guardados onde vocês estiverem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E nunca esqueçam, vocês são a imagem e a semelhança de Deus. Deus quer que vocês reinem sobre a terra, sabe? Estejam sempre perto de alguém que, sabe, carrega a presença de Deus, estejam sempre perto da palavra de Deus, estejam sempre perto dos propósitos de Deus, para que, sabe, se cumpra tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe vocês, guarde a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Aqui falou a minha prima, discípula Leila Letícia. Deus te guarde sempre, te abençoe. Michele Amorim, uma discípula também querida. Deus abençoe a vida de vocês. Ellison Silva, sejam guardados, sejam abraçados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Jesus, ele conforta, sabe, as irmãs de Lázaro. Sempre saiba que sempre terá conforto para aqueles que estão buscando o Senhor Jesus. Deus te abençoe, sabe, descanse, não se preocupe, esteja sempre com a sua fé confiante naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Graça e paz, Deus abençoe você e toda a sua casa.